O próximo assunto, claro, aqui, esse que está melhor do que novela das 9, vamos ser sinceros aqui, porque agora os holofotes realmente estão voltados ainda, evidentemente, cada vez mais fortes. A mãe de Deolane Bezerra, Clara Solange Bezerra, que é suspeita de estar envolvida com o tráfico de drogas também. Olha o nível que a coisa está chegando. E a gente vai, claro, trazer todas as informações aqui, porque, pelo visto, os ganhos que ela conseguiu trazer para si eram de, no mínimo, 10 mil por mês, mas a polícia acabou encontrando movimentações de quase 500 mil reais em apenas um mês. O que você acha dessa família muito unida? André, primeiro que é importante a gente colocar que as investigações elas seguem em segredo de justiça. Então, o que a gente está falando aqui é com base nas informações que efetivamente chegaram até nós. Isso é importante por quê? Porque saiu essa notícia ontem que a mãe da Deolane estaria envolvida com o tráfico de drogas. E aí parece que uma das irmãs da Deolane, são muitas, eu não sei exatamente o nome dela, acabou se manifestando nas redes sociais, fez uma verdadeira defesa da mãe, dizendo que isso era um absurdo, era uma injustiça. Mas o fato basta ver as notícias anteriores para chegar à conclusão que as atividades ilícitas no Brasil, elas são interligadas. E porque costumeiramente controladas pela mesma facção ou pelas mesmas facções. É por isso que se chama crime organizado. Então, a gente tem uma situação que é inevitável. Se envolve com lavagem de dinheiro, com apostas ilegais, muito provavelmente isso tem também uma relação com o tráfico de drogas. Ontem mesmo, aqui no Morning Show, a gente falou sobre um contrato de aluguel que teria sido feito de um apartamento de propriedade da Deolane com uma pessoa importante do PCC. Então, veja que claro, tudo isso são indícios, elementos, vai ser investigado, vai ser provado ou não. Mas tudo leva a crer que há um envolvimento com essa facção, com essa organização criminosa. E aí é muito difícil de você distinguir. É só lavagem de dinheiro. Tá tudo junto, tráfico de drogas, tudo junto no mesmo balaio. Pepezinho, meu querido, me ajuda também a entender a extensão dessa novela, os capítulos que vem se apresentando, porque azar da Deolane, né? Que aquele ditado que mãe só tem uma, pelo visto, realmente é verdade. E se ela tivesse mais de uma, talvez daria para ter distribuído melhor esse montante todo e talvez passar dali despercebida do radar das autoridades. Mas mãe só tem uma e, pelo visto, essa mãe tem uma ficha corrida e tanto. O que você está achando da situação dela? É uma situação complicada, Marinho. E é complicada exatamente porque, infelizmente, as nossas instituições não estão preparadas para lidar com uma situação como essa, né? Como combater a lavagem de dinheiro, né? Como combater a questão do tráfico de drogas. Infelizmente, a gente usa os mesmos expedientes para combater o tráfico de droga, combater o PCC, combater o Comando Vermelho. E o que a gente vê é só o fortalecimento do crime organizado, né? Ou seja, os instrumentos e as ferramentas que comumente se tinha, não resolve o problema. Agora, uma coisa que me deixa um pouco incomodado na situação toda, não é? Eu não vejo nenhum absurdo a mãe da Deolane movimentar quase 70 mil reais em um mês, né? Mas mesmo ela declarando 10 mil? Até porque... Aí que tá errado. Declarar 10 mil e movimentar com 70 mil reais. Mas declarou quando? Declarou quando? Ano passado? Qual foi o imposto de renda dela? Esse ano, por isso exemplo... é com base nas informações do COAF. COAF aí que tá visualiza as informações. COAF não é imposto de renda, né? COAF não é imposto de renda. Ela declarou imposto de renda. Mas é um órgão importante. Não, sim. David, vamos colocar as questões de uma forma clara para as pessoas entenderem, né? Eu tento ser o mais garantista possível, né? A Deolane, por exemplo, ela falou que movimenta e recebe R$1,5 milhão por mês, né? Sim. Isso está no imposto de renda dela? Se tiver no imposto de renda dela R$1,5 milhão por mês, 15 milhões a 18 milhões de reais por ano, não é crime nenhum movimentar R$1,5 milhão, né? O COAF, ele não dialoga com a declaração do imposto de renda, até porque o imposto de renda você faz no ano posterior referente ao ano anterior, né? Então, se porventura a mãe da Deolane declarar no ano que vem que esse ano movimenta com 70 mil reais em um mês, não tem nenhum crime nisso. Não tem nenhum crime nisso. Mas talvez haja, porque pelo visto tem um novo tipo penal. Não quero errar aqui a classificação, mas tem um novo nome aí que está na praça, que talvez comece a ser discutido nas salas das academias de direito Brasil afora, que é o tal do Smurfing. Você já ouviu falar nesse tema, meu caro Pepe? Smurfing, você lembra dos Smurfs, aqueles pigmeus azulzinhos que ficavam pulando? Filme clássico, né? E, pelo visto, o Smurfing consiste na prática de fracionar grandes quantias que são obtidas, claro, por meio ilícito, em esquemas de lavagem de dinheiro. E como bom advogado que sabe tudo e mais um pouco, tenta explicar pra gente aqui, vovó viu a uva, bem didático,
no que consiste o tal do smurfing, como Solange Bezerra e sua rede se utilizaram desse expediente. O smurf nada mais é do que você pegar grandes quantias de dinheiro, né, segmentar em quantias menores. Que o PCC sabe fazer como ninguém. Exatamente. Quantias menores e distribuir esse dinheiro em quantias menores para pessoas diferentes, de modo a dar uma roupagem de legalidade na operação. A gente sabe, por exemplo, que o COAF ele não monitora valores abaixo de R$5.000, né? Ou seja, se você tem R$50.000 e divide em 10 parcelas de R$5.000 em espécie e circula esse valor, o COAF não consegue monitorar. Então, isso é uma prática comumente utilizada para lavar dinheiro, né? E se refere aos personagens de Smurf, porque são aqueles personagens pequenininhos. E tem uma outra questão também. Eles fazem muito isso porque para você conseguir o desbloqueio na justiça, de conta por conta, é difícil. Por exemplo, eu quero investigar o Marinho. Ele fez uma transferência para mim, fez uma transferência para Ana, fez uma transferência para o Mano, fez uma transferência para o PP. Então é difícil de você conseguir o desbloqueio de todas essas contas. Por isso que ele chega no foco principal. Quem que recebeu, no fim das contas, toda essa quantia, depois de fracionada? Então, é isso que a investigação também está apontando, segundo as informações que a gente consegue apurar, né? Que ela teria feito diversas movimentações, inclusive entre os integrantes da família, o Kaique, o Neto, também a própria irmã da Deolane, a Daniele, e aí depois o montante volta para ela. Vamos partir para um rápido break para você que está sintonizado aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho a gente está de volta. E a gente segue, claro, para você nos assistindo. Muita coisa ainda para a gente desconstruir aqui e entender a extensão dessa loucura toda. Mano Ferreira, mesmo no Brasilzão, país da impunidade, pelo visto, Solange Bezerra descobrindo da pior forma possível que não basta grana e fama para ficar on. Ela precisa também respeitar a justiça um pouquinho. Pois é, e você vê como na própria saída da Deolane, a forma como ela rapidamente descumpriu a ordem judicial, você tem um padrão de comportamento como se estivesse acima do bem e do mal, como se a vida toda fosse uma grande narrativa em torno do próprio umbigo, né? Como se o sistema de justiça fosse um detalhe diante de uma história de redenção, perseguição, ou seja lá o que for, que se cria para glamourizar a própria vida, que, como a gente está vendo, infelizmente, está muito mais baseada em crime do que em glamour, né? Quer dizer, hoje em dia, tem muita gente que glamouriza o crime. E é isso que a gente precisa, como sociedade, encarar de frente e entender como transformar a nossa cultura. Porque enquanto o crime for glamourizado no Brasil, enquanto criminosos saírem da prisão e as pessoas quererem tirar selfies com criminosos, a gente vai estar muito longe de ser um país próspero e que tem a chance de ter um futuro bom para todos. Glamourizado o crime no Brasil hoje em dia. Tem figuras que são frutos de idolatria, né? Que é um absurdo, como a Deolane e outras pessoas. Mas figuras criminosas? Crime no Brasil... Figuras criminosas? Crime no Brasil ainda não, né? Mas crime no Brasil não é glamourizado, Marinho. Não é glamourizado, mano. Desculpa. Não. O que existe... Aí eu volto a falar. Não existe toda uma cultura de ostentação em torno do crime. O que existe, na minha opinião... É uma cultura, infelizmente, a pessoa que nasce nos rincões do Brasil, nas periferias do Brasil e na favela, olha para o traficante que ostenta o carrão, ostenta a joia, sai com mulher bonita, linda, e olha aquela pessoa e fala, eu quero ser igual a ele. Isso. Né? Isso existe mesmo. E não é uma glamourização isso? Mas isso é muito mais de uma falta de apoio do Estado do que, de fato... Mas não exclui. Uma coisa não exclui a outra. O Estado precisa tutelar as boas referências. Claro que precisa dar o bom exemplo. E tem que vir de cima. Mas aí... É uma questão cultural. Claro. E essa glamourização não passa exclusivamente pelas classes mais baixas. Eu entendi seu ponto, Pepe, mas eu quero muito ouvir o Mota. Mota, eu acho que a gente já se conhece o suficiente para eu saber que, ao a gente estar falando dessas figuras maravilhosas como Solange, Deolane Bezerra, cada célula do seu corpo deve estar se contorcendo com essa canalha cafona, mas me ajuda aqui também, principalmente para talvez contrapor o que o PP acabou de dizer. Afinal, brasileiro glamouriza, idolatra pilantras e bandidos ou não, de acordo com o PP? Essa questão. Eu concordo com o Mano. Existe no Brasil uma glorificação do crime cultural. Isso é promovido pelos intelectuais, os grandes filósofos, pensadores. Vocês vão lembrar daquela filósofa que já concorreu até a governadora do Rio de Janeiro, que disse que ela entende o assalto. O assalto tem lógica, é uma coisa racional, né?
várias declarações desse tipo. A gente vê em filmes, em novelas. Em 99% dos casos, o herói é o bandido, o traficante, o cara que engana, que se dá bem na vida, né? A gente vê isso na literatura também. Há muito tempo isso acontece. No povo, na maioria das pessoas, existe uma repulsa por isso, né? De uma forma geral. Se você perguntar a um cidadão comum o que ele acha desses traficantes, desses bandidos, ele tem ódio, ele quer que essas pessoas morram, mas você não consegue evitar ser contaminado por esse banho que você recebe da maioria da mídia. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou à praia no Rio de Janeiro é praticamente impossível eu ir à praia um dia e não sentar perto de alguém que tem uma daquelas caixas de som gigantescas tocando alguma coisa que se parece remotamente com música, mas é uma coleção de insultos, de pornografia, misoginia, apologia de violência contra a mulher. Assim, são coisas impublicáveis, inacreditáveis. Isso é tocado ao ar livre, na praia, do lado de crianças. E as pessoas ali, elas não estão percebendo o que elas estão ouvindo. Elas foram convencidas que aquilo ali é cultura, aquilo ali é uma coisa bonita, né? Uma coisa fofa. Então, depois, elas vão sofrer as consequências desse caldo de cultura. Isso chega para a gente na forma dessa notícia que a gente está comentando aqui e de várias outras. Isso empodera os criminosos. Isso afeta o nosso sistema de justiça criminal. A palavra que vocês estavam ouvindo, você que está de volta a nos escutar aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, sintonizada aqui no nosso Morning Show, Roberto Mota com a palavra. Debate da vez ainda, aqui na esteira dessa discussão, dessa grande novela que se tornou o caso Deolane Bezerra e, claro, sua mãe, a matriarca da família Bezerra, Solange. E a pergunta que ficou afinal, o brasileiro glamoriza bandidos? Tem uma cultura ali entranhada no país que acaba exaltando esse tipo do ilegal, glamorizando tudo isso? Pepe disse que não, Mota disse que sim, exemplos diversos. Não, o Mota disse que não também, não glamoriza. Ele falou que a maioria dos brasileiros são contra os criminosos. Né? Que, gente... os brasileiros glamorizam crime, isso não é verdade. Não, peraí. Os atores culturais que predominam no Brasil acabam levando essa linha, não é isso, mano? Há uma cultura de glamorização do crime. Até a figura do malandro, muitas vezes, ela é romantizada. Malandro não é criminoso, Mano. Como não? Malandro é criminoso. Existem até expressões, respeita. Malandro é criminoso. Gente, é que eu acho que não tem como a gente fazer essa análise da forma dissociada que vocês estão fazendo. Porque existe uma cultura de admiração, porque esses são os exemplos que grande parte da população, especialmente aquela que está na periferia, tem. Então, você tá lá sofrendo, vê seus pais sofrendo, não tem dinheiro pra nada, de repente tem um cara que é seu vizinho e ele chega com o carrão, e ele chega cheio de ouro. Então, é óbvio que você vai, de alguma forma, se identificar, querer ser como aquela pessoa. Porque isso vai tirar aquela situação de miséria que você está passando naquele momento. É impossível você... É óbvio, é dinheiro do crime, a pessoa obteve todo aquele tipo de glamour, mas aquela pessoa que às vezes está admirando não sabe disso, não tem essa consciência. Classe mais baixa também, porque a gente tem no Brasil a figura até que ostenta a forma como conseguiu subornar uma autoridade. Uma coisa não, mas eu destravei isso aqui porque o juiz é meu amigo. Eu acho que demandei isso aí hoje em dia, cara. Eu acho que uma pessoa que chega numa mesa hoje em dia e fala, eu subornei tal pessoa, é linchado. Eu não vejo mais hoje em dia espaço para esse tipo de coisa. Não sei, eu sou demodê, mano. Tô tão antigo, tão old school. Eu acho que o brasileiro evoluiu bastante nesse aspecto. Mas por isso também que entra o aspecto da justiça, entendeu? De demonstrar quando a pessoa está sendo investigada e colocou ali algumas determinações para que ela respeite aquelas determinações. E é quando há um desrespeito e a justiça simplesmente não faz nada, aí é sinal de que o crime realmente compensa. Mas o que você está falando agora? Você mudou agora o tema da conversa? Está falando o quê? De respeitar a ordem judicial? Exatamente. Da glamorização do crime para a questão de desrespeito à ordem judicial. Para não haver essa glamorização. Entendeu? Porque a pessoa, quando vê que a justiça não age, ela fala assim, a pessoa está ostentando, está conseguindo obter um dinheiro com aquilo. Você está falando do caso da Deolane, que descumpriu a ordem judicial e voltou para a prisão? Não só dela, de outras pessoas também. Descumprir a ordem judicial no Estado Democrático de Direito tem que voltar para a cana.
Exatamente isso. O judicial, Agora- o judicial tem que ser cumprido. Mas Mas algumas vezes não acontece. pega como exemplo, ela voltou pra prisão porque ela postou nas redes sociais quando ela estava impedida de fazer isso. Veja a quantidade de likes e de comentários naquela inacreditável. postagem. Né? E pior, O Sérgio Cabral vindo em consultoria Pois é. hoje. E aí vai dizer que não, tá demodê. E Sérgio Cabral aí. é isso, é a amnésia do que aconteceu nos últimos tempos. E, enfim, se a gente ficar aqui, vai dar um programa inteiro pra gente entender o que está em curso. Não, peraí. Criminosos, confessos, réus, confessos, completamente reabilitados e voltando a percorrer os corredores do poder com seus sorrisos cínicos exibidos como se nada tivesse acontecido. Enfim, é muito claro isso. Você aí, meu caro telespectador, meu caro ouvinte, também sabe que qualquer um que ousa ter um pouquinho de heroísmo nesse país, um pouquinho de moralidade, acaba sendo completamente achincalhado e descartado, como se esse sim tivesse sido o vilão. Sempre foi assim, mas isso há de mudar. E a gente tentar se reconectar com o melhor Brasil. O problema, indo na linha do Mota para a gente arredondar, muitos temas ainda para a gente trazer, é que tem um entendimento no jargão popular que é a política acaba recebendo os efluentes da cultura, e principalmente da cultura pop. A cultura acaba desaguando na política fatalmente. Então, eu acho que isso é reflexo aí de grande parte dos nossos representantes. Enfim,